dia. Bom dia. Hoje, como sempre fazemos, nós vamos discorrendo sobre o Evangelho e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Capítulo 6 que é lindo e é consolador para nós, que é o Cristo Consolador. Esse capítulo do Evangelho, ele é bem pequeno, ele tem apenas 3 itens, que são do Cristo Consolador, o advento do Espírito da Verdade e as instruções dos Espíritos. Então, começa assim, dizendo, Vinde a mim, todos que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está em Mateus, no capítulo 11, versículos do 28 ao 30. Então, o Cristo Consolador. Porque todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, dores físicas, as perdas de entes queridos, encontram a sua consolação e na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, e aprendei de mim, ele diz. Jesus é o nosso modelo e guia aqui para nós enquanto encarnados. E ele havia, na conversa com os seus discípulos, antes de partir, de retornar à pátria espiritual, porque Jesus nunca partiu, ele está aqui conosco, sempre. Ele é o governador aqui do nosso orbe, do planeta Terra, então ele está, ele não foi. Então ele prometeu aos discípulos, ele disse aos discípulos que quando ele estivesse com Deus ao lado do Pai, ele rogaria ao Pai que ele nos enviasse um outro Consolador e que nos faria entender todas as coisas que ele havia dito, mas que nós não tínhamos capacidade na época de entender. Nós ainda nos faltava um sentido para entender, desenvolver mais a nossa capacidade de raciocínio, entendimento das coisas, que hoje nós já temos um pouco a mais, não tanto quanto poderíamos, quanto a nossa capacidade enquanto espíritos mortais, mas nós já temos um entendimento melhor disso. Então, esse Consolador, que se refere a Jesus, é a terceira revelação, a doutrina espírita, que é ditada pelo Espírito da Verdade e organizada e estruturada por Kardec. Então, que nos revelou a pluralidade das existências, porque aquele que nada espera aqui nesta vida, enquanto encarnados, ou que simplesmente duvida, que acha que tudo acaba com o desencarne, as aflições da matéria pesam por todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar essas nossas amarguras. Então é consolador nós sabermos que nós vamos nos reencontrar com nossos irmãos, nossos entes queridos após o desencarne, que não acaba aqui. O que é da matéria fica na matéria, mas o espírito continua. Então, porque Jesus diz que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave? Porque longe desses valores que Jesus veio nos mostrar, nos ensinar, nos apresenta no Evangelho, nós estaremos semeando ilusões, nós estaremos construindo castelos, e tudo aqui fica, não semeando só amarguras para o futuro. Então todos os ensinamentos de Jesus são para o espírito imortal, para nós, enquanto espíritos imortais que somos. Então só quando nós nos propomos a vivenciar esses ensinamentos do Cristo, tomando esse jugo sobre nossos ombros, que nós fazemos mais leves os nossos passos aqui enquanto encarnados. Quando nós nos iluminamos, tornamos os nossos caminhos mais iluminados, é que nós vivenciamos toda essa grandeza do amor que Jesus nos ensinou, nos mostrou, sendo mais fraternos, mais caridosos, semeando o amor, a caridade, a fraternidade entre os homens. Nós vamos fazer parte dessa solidariedade comum que irá transformar a humanidade enquanto planeta, essa transformação que nós estamos vivendo.
planeta de regeneração. É a lei do progresso. Mesmo que haja alguns que falem que não acreditam nisso, não tem problema, porque vai acontecer, porque é da lei. Então, os tempos são chegados, não tem como deter a marcha do progresso. Então, esse roteiro, Evangelho de Jesus, é o roteiro das nossas vidas. É o que nós necessitamos para ter uma caminhada mais suave aqui, mais leve. E o Evangelho, a doutrina espírita, é o nosso manual para a vida. Ela que nos ensina a tudo esclarecer, nos auxilia na nossa caminhada aqui, enquanto encarnados, e sabemos que somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. E o Espiritismo é a luz que nos permite seguir esse roteiro, né? Ele vai decodificando as mensagens do Cristo e trazendo para as nossas vidas esses ensinamentos. São as promessas de Cristo. Essa promessa não é que nós não vamos ter dor, que não vai haver sofrimento, mas é a promessa de que nós não estaremos sozinhos. Estamos sempre acompanhados, além dos nossos companheiros aqui enquanto encarnados. A espiritualidade está sempre conosco, nos amparando, nos intuindo e guiando os nossos caminhos. Mas nós precisamos buscar, né? Buscar e achareis. Precisamos ir. Vinde a mim, Jesus convida, né? Vinde a mim, todos vós que estão carregados, e eu vos aliviarei. E nós precisamos ir de encontro com essa boa aventurança que Jesus nos apresenta. E Kardec, na sua investigação rigorosamente racional e científica dos fatos, que revelam essa comunicação dos homens com os espíritos e que resultou nessa estruturação da doutrina espírita, sistematizando aspectos científicos, filosóficos e religiosos, mostra que o espírito, ele preexiste e sobrevive a tudo. Então, a vida corporal não passa de um incidente, é uma das fases da vida do espírito, necessária ao nosso adiantamento intelectual e moral, né? Já disse Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, aqui é uma dessas nossas existências, mas existem muitas moradas na casa do meu Pai. Nós estamos passando aqui por essa experiência, assim como nós já vivemos tantas outras, né? O que nós somos hoje são frutos dessas existências anteriores. E não há como negar isso, porque se nós somos criados todos simples e ignorantes, mas nós fomos evoluindo cada um no seu tempo. E agora, se existem pessoas aqui que a gente acha que tem mais conhecimento que a gente, é porque ele aprendeu mais. Não é porque Deus foi bonzinho com ele e falou assim, você vai saber mais, ou você vai saber menos. Não é assim, é que eu já aprendi, o Espírito já aprendeu em outras existências e traz com ele consigo aqui nessa existência tudo o que ele já aprendeu. Assim, aqueles que nos parecem mais evoluídos é porque já aprenderam. Nós, com certeza, estamos ainda na caminhada, mas o nosso destino é um só, a perfeição. Todos iremos chegar lá. O tempo que vai demorar depende de cada um. Enquanto você se dedica àquilo, né, para se melhorar, para se iluminar, aproveitando todos os ensinamentos que Jesus deixou para nós, cada um estará no seu tempo e vamos todos chegar ao mesmo destino. Então, no capítulo 1 da Gênesis, Caracteres da Revelação Espírita, no item 34, Kardec diz que a pluralidade das existências, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, na sua conversa com Nicodemos, mas sem defini-lo mais que a muitos outros, é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo, no sentido de demonstrar a realidade e a necessidade do progresso. Jesus já havia falado da pluralidade das existências, da reencarnação e a necessidade que nós temos de reencarnar para nos melhorar, para aprendermos cada vez mais. Então Nicodemos perguntou para Jesus, né, mestre, pode o homem conhecer o reino de Deus? E Jesus, né, na verdade, vos digo que é necessário que nascestes de novo. E Nicodemos, assim como todos nós, né, ele se perguntou, mas como pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe? E Jesus novamente falou,
Na verdade vos digo que é necessário, deixa eu ver, eu marquei, eu não posso me lembrar de tudo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele já disse, né, que a carne é matéria, vai ficar aqui. E o que é Espírito continua. Nós somos espíritos imortais. Estamos vivenciando essa experiência aqui na matéria, mas nós continuaremos. O que nós aprendemos aqui, nós vamos levar conosco, e quando nós retornarmos, traremos conosco tudo isso que nós aprendemos. E não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é de nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos lhes respondeu: mas como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais isso, o nosso testemunho. Se vos falarei dessas coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Não estavam preparados, né? Assim como mesmo agora, no tempo que nós vivemos, as pessoas, né, seguidores da doutrina espírita, os que acreditam na reencarnação são bem pouca parte da população, né? Embora essa seja um fato tão fácil da gente provar para essas pessoas que nascem já com os dons, que já nascem sabendo tantas coisas, que seja na ciência, matemática, mesmo que tem dons musicais, como pode uma criança nascer já sabendo tudo isso, né? E são provas que nós temos que é o Espírito, somos espíritos antigos, nós já vivemos, experienciamos essas coisas. Por isso que nós trazemos conosco tudo o que nós somos. Nós esquecemos o que fomos, mas nós nunca esquecemos o que nós somos. Essa passagem do Evangelho está em João, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 12. E o reino de Deus, aqui Nicodemos se refere, não é um lugar físico, né? O reino de Deus está em nós, habita em vós, né? Jesus falou, o reino de Deus habita em vós. Então, está dentro de nós. Então, buscar o reino de Deus é tudo isso que a gente fala, é se iluminar, ser melhor, se propor nessa caminhada que o Cristo veio nos mostrar, de sermos melhores. Os ensinamentos de Jesus, todos estão nessa máxima: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando nós tivermos esse amor incondicional de nos amar e amar ao próximo como a nós, já estaremos lá no caminho. Mas como nós estamos aqui na matéria, e a matéria ela é barulhenta, né? Aqui enquanto nós estamos, nós temos que nos preocupar, porque nós precisamos nos alimentar, nós temos que ter um abrigo, então nós temos necessidades físicas. Então isso nos atrapalha um pouco nessa questão de nos interiorizar e buscar, né, esse conhecimento de que somos espíritos, filhos de Deus, criados simples e ignorantes, mas todos temos a mesma destinação, que é de sermos perfeitos. Então, é natural que assim seja, mas nós temos esse conhecimento de que nós somos isso e que nós precisamos buscar essa perfeição. E a gente só vai conseguir isso nos melhorando. Não dá para fazer isso por ninguém, assim como ninguém pode fazer por nós o que nos compete. Cabe a nós sermos melhores a cada dia e nos lapidando naquilo que nós necessitamos. E essas necessidades, que é muitas vezes em forma de dor que nós temos, elas vêm a nós para nos provar, né? É um desafio que nós temos que passar, é uma prova. Nós não sabemos, não é igual na escola, nós não sabemos, aí nós estudamos e fazemos a prova. Aquele que passar a prova vai para um outro grau. E assim aqui também na matéria, nós estudamos no plano espiritual e encarnamos e reencarnamos para colocar à prova tudo aquilo que nós aprendemos
no mundo espiritual, que é necessário para essa nossa evolução. E por essa lei, né, da pluralidade das existências, o homem explica todas as anomalias que a gente vê, né, que são as crianças que nascem com alguma deficiência, desencarne prematuro, todas essas coisas que a gente enfrenta. Tem aquelas pessoas que parece que a vida delas só dá errado. Tudo que a pessoa passa são desafios. Não, parece que não tem um momento na vida daquela pessoa que seja de alegria, de bem-estar. Então a gente vê essas anomalias, e outros parece que tem tanta riqueza, tanto bem, parece que tem uma vida tão boa e aqueles outros nem tanto. Então essas anomalias que a gente vê, tudo isso se explica pela pluralidade das existências, né? É que sem essa reencarnação, essas mortes prematuras, não teria explicação, se tornariam inúteis. Como que pode se todo mundo for para o juízo final, como algumas religiões pregam, né? A pessoa desencarna e vai aguardar, dormindo até o dia do juízo final. Mas aqueles que desencarnaram alguns meses, alguns anos, e outros que desencarnam 90, 80, 100 anos, como que vai ser justo para eles, né, o dia do juízo final, do julgamento? Vão julgar uma criança e uma pessoa que viveu 100 anos. Uma criança que viveu tão pouquinho não teve tempo para cometer todos os pecados que a gente consegue, né? Errar. E por ignorância, não que seja errado, não que seja pecado, porque nós não sabemos, porque se nós soubéssemos de tudo, nem necessitaríamos estar aqui de novo encarnados, né? Então já seríamos seres perfeitos. Então esse julgamento não teria justiça, e Deus, que é justo e bom, não teria, não faria uma coisa dessa, né? Então por isso que pela doutrina espírita tudo se explica. Quando nós entendemos o porquê de estarmos aqui, tudo se explica. Pela antiguidade dos espíritos, como eu já falei, nós somos espíritos antigos. Essa não é a primeira encarnação, nossa primeira encarnação. Então essa revelação que o Espírito da Verdade nos apresenta na doutrina espírita é esse conhecimento de que nós somos espíritos, esse entendimento das leis de Deus que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está aqui. Esse entendimento que vem através do nosso raciocínio. Quando nós começamos a achar que as coisas, assim, então Deus errou, não está certo, tem que ter uma explicação para isso. Esse nosso intelecto, essa nossa inteligência que nos permite questionar as coisas e ir buscar as respostas, né? Esse saber que nós adquirimos através de várias encarnações e que nos acompanha por toda a nossa existência. Esse entendimento, conhecimento é um tesouro que a traça, não nós, e o ladrão não rouba, né? São as nossas virtudes adquiridas através de nossas existências. E o mais fantástico da doutrina espírita é que não há um escolhido para ter esse conhecimento, porque ele está à disposição de todos aqueles que querem, né? Mas nós temos que querer. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados. Então nós temos que ir procurar, buscar, desenvolver essa nossa inteligência, questionando sempre. E se eu acho que não está certo, tem que ter uma resposta para isso. E todas as respostas nós temos nesse estudo desse livro maravilhoso, que é o nosso manual para a vida, que é o Livro dos Espíritos, o estudo do Livro dos Espíritos. Como a Rosângela falou aqui no começo, toda quinta-feira nós fazemos esse estudo. São 1h30 de estudo, é muito pouco para todo esse conhecimento que esse livro nos proporciona, a doutrina espírita nos proporciona, né? E o Livro dos Espíritos é a base de toda a doutrina. E desse conhecimento maravilhoso também, né? Então, em Mateus, no capítulo 13, versículos 16 e 17, Jesus diz assim: mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem, pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo,
mas não ouviram. É esse entendimento de que nós somos espíritos. Então, hoje nós ouvimos, nós temos esse conhecimento, nós temos as mensagens dos espíritos, porque nós consideramos, né, a doutrina espírita, para nós, todos nós somos médios, porque nós somos espíritos, fazemos essa mediação entre o mundo espiritual e o mundo material. Nós ouvimos, às vezes nós não damos importância ao que nós ouvimos, mas nós temos, felizes de nós que temos ouvidos para ouvir e olhos para ver essas mensagens, seja em forma de intuição. Às vezes você dá um cochilinho, você acorda com aquele pensamento, são os espíritos se comunicando com a gente, nos ajudando, nos auxiliando quando nós estamos enfrentando algum desafio, estamos num momento de aflição. Nós fechamos os olhos e falamos: ai meu Deus, me ajuda, não está fácil, está difícil, o que eu faço? Às vezes a gente não consegue nem orar, a gente só pede para Deus, Deus, me ajuda. E nós continuamos com os nossos afazeres, e aquele auxílio vem, seja em forma dos nossos amigos encarnados, de uma pessoa até que não faz parte do nosso círculo familiar, de amigos, se aparece e nos auxilia, seja materialmente uma palavra, né? Nós precisávamos ouvir aquilo, um abraço, qualquer expressão que seja física ou mesmo assim por palavras, sempre Jesus nos envia seus missionários para nos auxiliar, e nós temos, né, cercado sempre de uma tão grande nuvem de testemunhas que vem para nos auxiliar sempre que nós buscamos. Por isso que Jesus diz em suas mensagens: vinde a mim, vós que estáis carregados, eu vos aliviarei. Porque nós precisamos, quando nós estamos carregados, basta que a gente peça que o auxílio venha, com certeza. Nós somos seres inteligentes da criação, né? E a inteligência é um atributo do espírito. Então nós temos essa capacidade de raciocinar e questionar as coisas que nos estão acontecendo sempre. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, é um tempo de reflexão, de se interiorizar, né? Buscar se conhecer, se entender cada vez mais o porquê das coisas. Nós entendemos que o mundo está passando por uma fase de transição, de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, toda a sujeira estava embaixo do tapete, agora ela está subindo. E a nossa tecnologia nos permite acessar tudo o que acontece no mundo. Antes nós sabíamos apenas o que estava acontecendo ao nosso redor. Mesmo essas informações de jornais, eram poucas pessoas que tinham acesso à televisão, né? Poucas pessoas que tinham acesso às informações. Hoje não, hoje é para todos. O que está acontecendo lá no outro extremo do nosso planeta, nós podemos saber. Tudo o que acontece está às nossas vistas. Então nós achamos que está, né? O mundo não tem mais jeito. Esse é o momento. Nós temos que aproveitar esse momento agora, que é de reflexão, para a gente se melhorar e se conhecer cada vez mais, né? E tudo que a gente conhece aqui, nós vamos levar conosco, assim como as nossas virtudes adquiridas. Então, por que não nos melhorarmos, aproveitarmos agora? Nós já estamos aqui, então o momento é agora. Não tem como você deixar para depois, deixar para amanhã, porque o que nós temos é só o hoje, é o nosso presente. Então, o que você puder fazer de melhor, faça hoje, não deixe para amanhã. Então, nós trazemos conosco tudo aquilo que nós adquirimos e nascemos exatamente como nos fizemos. Então, toda a existência para nós é um novo ponto de partida, assim como todo dia que amanhece, nós dormimos, acordamos, é novo para você fazer diferente. Nós temos a nossa rotina, que enquanto aqui encarnados na matéria, nós temos que seguir essa rotina, né? Que temos que trabalhar para poder sobreviver, mas nós podemos fazer diferente. A nossa rotina nós modificamos.
Então, temos esse poder, somos autores de nós mesmos, tanto para as coisas grandes, como para as coisas pequenas. Fazer sempre nosso dia ser melhor. Não nos esquecer sempre de ter gratidão todos os dias ao acordar, quando a gente abre os olhos, a consciência desperta. Agradeça. Mais um dia para eu poder fazer melhor. Mais um dia para eu ser melhor. Amar mais a mim, cuidar mais de mim. E isso os outros vão se aproveitar dessa minha melhora também, né? E esse consolo de que se refere Jesus é um alívio para nossas dores, né? Porque ele não resolve os nossos desafios, não tira os nossos problemas, mas é consolador, porque ele diminui as nossas aflições, trazendo a razão. E quando nós temos esse entendimento e o conhecimento das causas das nossas aflições, nós entendemos que nós somos os autores, né, da nossa vida e que tudo pode melhorar de acordo com a minha vontade, com as minhas ações, o que eu fiz para ser melhor. Eu tive um dia péssimo hoje, mas o que eu fiz para esse meu dia ser péssimo? Por que foi péssimo? Fui eu que estava péssimo ou os outros que estavam péssimos? E mas não dá para melhorar? Se sou eu, cabe a mim querer estar melhor. E se são os outros, cabe a eles, o problema deles, se eles não querem se melhorar. Mas eu posso olhar com um olhar diferente, né? O Antônio me ofendeu no trabalho. Ele falou para mim que eu estava fazendo o meu trabalho certo, mas aí eu posso me ofender com ele, dele ter falado que eu estou fazendo o meu trabalho certo, ou então eu posso ver, mas o que eu fiz de errado? Eu tenho que fazer de outra forma? Vou fazer de outra forma. Obrigada por você me ajudar, né? E não, nós nos ofendemos quando uma pessoa fala que você está errado. Isso é uma ofensa, porque olha, eu estou errado, eu estou certo, eu estou sempre certo. Então, não cabe a ninguém mais, né? Fazer o meu dia melhor só cabe e só compete a mim. Não sofrimento, eu fiquei sofrendo porque ele falou que eu estava errado. Mas eu estava errado. Não é mais fácil fazer o certo? E se o que ele me falou não estava certo, que o errado estava ele, realmente eu estou fazendo certo, releve, continue fazendo da maneira que você acha que é certo, porque se o certo é o certo sempre, mesmo que os outros achem que seja errado. Então, mudar o olhar, sempre é isso. O que nós podemos fazer por nós mesmos não compete. Tem que ser sempre eu comigo mesmo. Para ser melhor não tem como, tem outra forma. No capítulo 6 do livro dos Espíritos, a vida espírita, na questão 258, na resposta dos Espíritos, eles dizem que nós temos toda a liberdade de escolha, assim como a responsabilidade dos nossos atos e suas consequências. O caminho do bem está à nossa frente, bem como do mal, mas se sucumbirmos, ainda nos resta uma consolação, a de que nem tudo acabou, pois Deus, na sua bondade, nos permite recomeçar o que foi mal feito. É a pluralidade das existências. Mas isso não se aplica apenas a quando nós desencarnarmos e retornarmos a sermos aqui no mundo material. Nós podemos fazer isso a todo momento, todos os dias, porque cada dia que a gente acorda, a gente pode fazer diferente. Temos que fazer, como diz na questão 919, conhece a ti mesmo. Passar em revisão o nosso dia, quando nós vamos nos deitar. Como os médicos fazem, né? Quando você vai no médico e fala, está me doendo aqui. O médico não vai falar para você, é isso aqui, toma o remédio. Ele vai mandar você fazer exames, vai fazer o diagnóstico para conhecer a causa da sua dor, do seu problema, né? O que está fazendo doer aquela parte do seu corpo? Aí, quando ele tiver o diagnóstico, ele vai medicar exatamente o que você necessita. Assim nós temos que fazer conosco, passar em revisão o nosso dia,
quando nós nos deitamos, para sabermos o que me alterou hoje, por que eu senti raiva, por que eu me magoei. Faça esse diagnóstico, seja um treinamento para nós todos os dias, saber o que está nos causando, está nos deixando triste, magoado, infeliz. O que causa a nossa infelicidade? O que não teve no dia de hoje que não foi bom? E por que não foi bom? Conhecer a causa. Por aí você pode tratar o efeito. O que você achou que não foi bom ontem, hoje você pode fazer melhor. Não se deixar afetar pelas coisas. Tudo te irrita. Você vai no mercado, a caixa não tem dinheiro, cai o sistema, você não pode passar, você não consegue acessar o seu banco para fazer o pagamento. Tudo acontece com você. Não tem problema. Aguarda, dá um jeito. Tudo tem jeito. O sistema volta, o caixa retorna, o seu banco volta a funcionar. Tá certo. Às vezes é só um momento naquela sua correria do dia a dia para fazer você parar, tá? Refletir. Por isso que é um momento de reflexão, porque nós podemos ter essa reflexão em todos, mesmo que esteja no meio da maior balbúrdia, daquela barulho, nós podemos parar. O que o mundo está querendo me dizer? Estou muito com pressa, já saí atrasado, furou o pneu do carro. E agora? Furou, tem que trocar, você tem que sair. Você vai chegar atrasado, mas você vai e não tem problema, são coisas que acontecem. Mas não é só com você, está acontecendo com todo mundo. Não é só você que está sofrendo. Todos estamos no mundo de provas e expiações, então nós teremos provas e expiações. É isso que nós estamos fazendo aqui. A maneira que nós vamos passar por essas provas e expiações compete a cada um. O seu olhar diante da vida é que fará a diferença, porque não tem diferença para ninguém. Nós temos dores, mas essa dor ela é benéfica. Muitas das vezes, ou sempre, é para nos fazer refletir, é para a gente parar, é um freio para você poder se interiorizar e olhar. Tem alguma coisa que está acontecendo, principalmente quando são essas dores desencadeadas. Todas são desencadeadas pelo nosso emocional. Nós temos um problema de estômago, gastrite. O que desencadeia isso? Além de uma alimentação errada, a maioria das vezes são sentimentos, são essas descargas de irritação, estresse, que nos fazem desenvolver esses tipos de enfermidades, que podem ser corrigidas sempre com a nossa boa vontade. Nós temos os médicos, aqui da matéria, mas é 50% do médico, 50% você. Então, nós temos que querer. Vinde a mim, Jesus convida. Vinde a mim, busque ser melhor, busque estar melhor e viver melhor. Com o que você tem agora, com o que está na sua mão, na família que você está, com os amigos que você tem. Agradecer ao trabalho que você tem, que proporciona a você viver aqui na matéria e conservar esse corpinho que é o seu veículo de manifestação aqui, enquanto está encarnado. Então você tem que cuidar bem dele. Para isso você precisa trabalhar, se manter, ter o material, mas também trabalhar a mente, trabalhar sempre a mente para estar melhor, sempre numa vibração melhor, sair das tribulações aqui da matéria, que são muitas, os nossos desafios são muitos. Todos os momentos nós estamos vivendo desafios. Não tem como você estar encarnado e dizer que tem uma vida que é é um mar de rosas. Isso não existe. Aqui encarnados nós temos os desafios. Nós podemos, às vezes, abandonar o nosso desafio. Não vai dar dessa vez. Mas Deus, como bom pai que é, deixa sempre uma porta aberta para os seus filhos. Então, nós teremos outras oportunidades. Mas, já que nós estamos aqui, não seria melhor a gente conseguir cumprir pelo menos uns 60% da nossa
do nosso plano reencarnatório, do que nós nos propusemos enquanto estávamos lá, né, no Ministério da Reencarnação, como diz o Léo, nos preparando para vir aqui de novo na matéria. Nós nos propomos a fazer o nosso melhor, a vir aqui, e dessa vez eu vou conseguir. Manda desafio que dessa vez eu estou preparado. Mas a gente chega aqui e o peso do mundo é muito grande, parece que não vai dar para a gente aguentar. Seja por desafios físicos da matéria, ou mesmo que nós temos dificuldades psicológicas. Às vezes a nossa vida está boa materialmente, temos uma família boa, nós temos uma condição material boa, mas o nosso psicológico não está. O nosso psicológico está achando que está faltando alguma coisa, está estranho, eu não sou daqui, está tudo errado, eu não quero deixar essa vida. Mas, mesmo assim, no consolo de Jesus, nos seus ensinamentos, nós encontramos todos esse alívio para as nossas almas, esse refrigério, no jugo leve e suave que Jesus nos apresenta. E é só assim que nós conseguimos superar os nossos desafios, sejam com vícios, bebidas, drogas, o que for, mesmo comida, né? Nós temos vícios inúmeros. O mundo hoje nos facilita tudo isso. A internet, tem muitas pessoas viciadas em jogos na internet, mesmo em outras coisas, ficar vendo vídeos, ficar vendo. Nós estamos perdendo essa oportunidade de nos relacionar com os nossos irmãos para ficar só uma telinha pequenininha, assim. As famílias dentro de casa, às vezes, cada um no seu quarto, cada um no seu canto, nós não sabemos o que os nossos filhos estão pensando, estão fazendo, enquanto estão ali, trancados longe da nossa vista. É aquela conversa, aquele abraço, tudo isso vai se distanciando. É um momento de reflexão que nós estamos vivendo. Nós temos que mudar. Nós precisamos fazer essa interiorização e tentar fazer diferente, para encontrarmos esse consolo que Jesus nos promete, de sermos cada dia melhores e estarmos com Ele lá, ao lado do Pai, nesse reino de Deus, que nós não vamos buscar lá, nem lá, mas Ele está aqui. Então, essa paz que Jesus nos promete, de estarmos com Ele no reino de Deus, depende de cada um. Mas nós precisamos ir buscar. E nós só conseguimos isso tendo esse conhecimento. E a doutrina espírita é esse nosso manual, que nos vai auxiliar aqui na nossa caminhada, nos fazendo entender o porquê dos nossos desafios, o porquê de estarmos exatamente no lugar onde nós estamos. Nós temos um propósito, que é de um só. Então, não é o meu propósito de tenho 5 filhos, eu tenho que fazer esses meninos estudarem, trabalhar para dar o melhor para eles. Esse é uma das nossas missões, a missão dos pais, enquanto estamos aqui encarnados. Mas o nosso propósito primeiro é sermos melhores, evoluirmos, cuidar principalmente de nós mesmos. E o resto virá por acréscimo. Porque quando nós estamos bem, todos os que estão conosco também estarão melhores, sempre. Então, é fazer sempre o nosso melhor para estarmos melhor e agregarmos cada vez mais, né? Sermos melhores. Melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. E pela atenção,